Patriota. O assunto é sério. Você já imaginou o cenário onde o maior inimigo de Alexandre de Moraes não está nos quartéis, não está na oposição e nem nas redes sociais, mas esteve, durante anos, sentado na cadeira ao lado dele? Uma analise explosiva acaba de virar a mesa em Brasília. Não é banqueiro, não é político do Congresso. A informação que chega dos Estados Unidos é que existe um X9 de toga, um ex-aliado supremo que estaria entregando a cabeça do xerife em uma bandeja de prata para salvar a própria pele e a de sua família em Miami. O pacto de silêncio foi quebrado. A união inquebrável do sistema ruiu. E o motivo? Um visto americano cancelado e o desespero de um pai. Fique comigo, porque hoje a máscara da democracia inabalável vai cair diante dos seus olhos. Sejam todos muito bem-vindos ao Escalada Patriota News, a sua trincheira de verdade no meio da guerra de narrativas. Aqui, a gente não passa pano e nem aceita a versão oficial mastigada. A gente vai direto na ferida, patriota. Hoje nós vamos dissecar essa guerra fratricida que começou no topo da pirâmide do poder. Mas antes de eu te contar quem é o suposto traidor e como o advogado de Donald Trump entrou nessa história, verifique agora se você está inscrito. O YouTube tenta nos esconder, então a sua inscrição e o seu like são as únicas armas que temos para continuar no ar. Clica no botão, ativa o sino e vem para a linha de frente. Vamos direto ao ponto. Nas últimas semanas, Brasília virou um caldeirão. Todo mundo percebeu que a blindagem de Alexandre de Moraes começou a falhar. O escândalo do Banco Master, os pagamentos milionários envolvendo o escritório da esposa do ministro, as viagens de Dias Toffoli. Tudo isso começou a vazar com uma precisão cirúrgica. Eram detalhes de contratos, datas, conversas de bastidor que ninguém de fora teria acesso. A pergunta que travou a Praça dos Três Poderes foi: quem está vazando? E no começo, a aposta óbvia era o mercado financeiro. Ah, deve ser o André Esteves do BTG, diziam alguns. Deve ser o Daniel Vorcaro tentando se livrar de algo. Fazia sentido. O dinheiro costuma falar alto. Mas a peça que faltava nesse tabuleiro não veio da Faria Lima. Ela veio lá de cima, dos Estados Unidos. Analistas internacionais e fontes quentes de Washington, como a comentarista política Cissa Bailey, trouxeram uma luz que mudou tudo. Segundo essas leituras de bastidor, a fonte que está municiando a imprensa, especificamente a jornalista Malu Gaspar, do Globo, seria ninguém menos que o ex-ministro e ex-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Parem tudo e processem isso. Estamos falando de dois homens que construíram juntos o super supremo que conhecemos hoje. Votaram juntos, prenderam juntos, calaram críticos juntos. E agora, a tese é que Barroso estaria deliberadamente trabalhando para implodir Moraes. Mas por quê? O que faz um homem trair seu aliado histórico? A resposta é velha conhecida da humanidade: sobrevivência. Interesse pessoal puro e simples. Nós já alertamos aqui. O cerco americano contra as arbitrariedades no Brasil é real. E ele é silencioso. A informação que corre nos corredores diplomáticos é que vistos de diversas autoridades foram cancelados ou colocados em revisão administrativa. Para alguns isso é só um incômodo, mas para Barroso o buraco é muito, mas muito mais embaixo. Luiz Roberto Barroso tem uma vida nos Estados Unidos. O filho dele, Bernardo, trabalha no mercado financeiro em Miami, construiu carreira e vida lá. E os rumores dão conta de que a situação do filho também se complicou com essa pressão sobre o pai. Agora, coloque-se no lugar dele. Imagine o desespero de um pai que aqui no Brasil é tratado como semideus, mas que se vê impotente diante do tio Sam, vendo o risco do filho ser deportado, da carreira internacional da família desmoronar, de perderem o acesso ao seu refúgio de luxo. É aqui que entra a bomba trazida pelos bastidores. Barroso teria buscado uma saída desesperada. A informação é que ele teria procurado Martim de Luca. Quem é Martim de Luca? Ninguém menos que um advogado ligado ao entorno de Donald Trump. Segundo essa teoria que ganha força, Barroso viajou para encontrar esse advogado buscando limpar a barra dele e da família. Ele quer o visto de volta. Ele quer a garantia de que poderá se aposentar em paz, entre Paris e Miami, longe da bagunça que eles mesmos criaram aqui. Mas nos Estados Unidos, especialmente com a influência republicana crescendo, não existe almoço grátis. Você quer sair da lista negra? Você quer perdão? Então, o que você tem a oferecer? Qual é a sua moeda de troca? E a única moeda que Barroso tem hoje, já que não tem mais a caneta da presidência do STF, é a informação. Barroso passou anos sentado ao lado de Alexandre. Ele sabe de tudo. Ele sabe como os inquéritos das fake news nasceram. Ele sabe quem pediu o quê. Ele sabe das reuniões secretas, das pressões sobre o Banco Central, das conversas com banqueiros. Ele sabe onde estão os esqueletos enterrados. Talvez nem o Lula tenha tanta munição contra o Moraes quanto o Barroso. A teoria, portanto,
é a de uma delação premiada informal de altíssimo luxo. O acordo seria: Barroso entrega o Moraes, fornece a munição para a imprensa desgastar e eventualmente inviabilizar o ministro, e em troca, o sistema americano devolve a civilidade e o visto dele. Ele entrega o anel e os dedos do amigo, para salvar a própria mão. Isso explica muita coisa que estava estranha. Explica, por exemplo, a precisão das matérias do jornal O Globo. A Malu Gaspar é competente, sem dúvida, mas ninguém consegue tantos detalhes de reuniões fechadas sem ter um deep throat, uma garganta profunda lá de dentro. E quem é o queridinho histórico da Globo? Barroso. Enquanto Moraes era o xerife, o executor necessário, Barroso sempre posou de iluminista, o intelectual que a Globo adora entrevistar no Jornal Nacional. A emissora seria o canal natural e seguro para esse vazamento. É fogo amigo, com silenciador. Essa traição, se confirmada, é um terremoto político. Ela prova que aquela união monolítica do STF era uma farsa, era um pacto de conveniência. Na primeira pressão real que veio de fora, a pressão americana, a união virou pó. Começou a guerra de canibais, um comendo o outro para sobreviver. Alexandre de Moraes deve ser hoje o homem mais solitário de Brasília. Ele sabe que a força bruta não funciona contra isso. Não dá para mandar a Polícia Federal prender o vazador se o vazador é um ex-colega protegido e se a informação já está na praça. Contra a verdade vazada, não existe mandado de busca e apreensão. E para o sistema, isso é devastador. Quando a denúncia vem de nós, conservadores, eles chamam de ataque antidemocrático. Mas quando vem de um ex-presidente da corte, aí a narrativa quebra, aí não tem o que falar. E onde fica o Lula nessa história? Fica no relento. O governo Lula dependia dessa tropa de choque unida no judiciário para governar, para perseguir opositores, para manter o controle. Se Barroso ataca Moraes, a base jurídica do governo racha ao meio. Um governo que não controla seus aliados no judiciário é um governo fraco. O caso Banco Master deixa de ser um problema bancário e vira uma arma de destruição em massa política. Cada manchete é um míssil teleguiado. E quem está segurando o controle remoto, aparentemente, é o Barroso. Direto de algum lounge VIP, negociando o futuro do filho. Não subestimem o fator humano. A gente tende a olhar para esses ministros como estátuas de mármore, frias e calculistas. Mas eles têm medo. Eles têm ego. E, acima de tudo, têm família. O medo de ver um filho prejudicado, deportado, com a vida arruinada, é o motor mais potente para uma traição desse nível. O canal Dia de Red Pill usou um termo duro, mas preciso. Chamou Barroso de X19. Na linguagem da rua, X9 é quem entrega o comparsa para a polícia, para aliviar a própria pena. A polícia, nesse caso, é o Departamento de Estado americano. A pena é o ostracismo internacional. Eles valorizam, acima de tudo, o status internacional. Eles não querem ser reis apenas no Brasil. Eles querem ser aceitos em Nova York, em Paris. Quando os Zeu tiraram isso deles, o pânico se instalou. Se essa teoria se confirmar, e todos os sinais apontam para isso, estamos assistindo ao colapso do sistema por dentro. O Moraes se preparou para enfrentar bolsonaristas, militares, empresários, mas não se preparou para a facada nas costas de quem o chamava de Vossa Excelência. O Barroso não é herói. Não se enganem, ele não está fazendo isso pela democracia ou pela liberdade. Ele está agindo como um oportunista tentando se salvar do naufrágio que ele ajudou a criar. E o Moraes não é vítima, é o autor dos seus próprios problemas. São sócios que brigaram na divisão do prejuízo. E nós somos a plateia que, pela primeira vez, vê o rei nu. A pergunta que fica é: Moraes vai contra-atacar? Ele tem dossiês contra o Barroso? É provável. Em Brasília, ninguém é santo. Se Moraes resolver abrir a boca sobre o filho do Barroso, sobre as conexões do ex-colega, a destruição será mútua e total. E talvez não sobre pedra no STF. O que é certo é que a máscara de virtude caiu. Não dá mais para Barroso posar de iluminado enquanto negocia a cabeça de um colega. Nós vamos continuar aqui, vigiando cada passo dessa novela real. A verdade está aparecendo, vazamento por vazamento. E eu quero saber a sua opinião agora. Isso é muito importante. Você acredita que o Barroso seria capaz de trair o Moraes para salvar o visto e o filho? Ou acha que isso é cortina de fumaça? Escreva aqui nos comentários. Traição ou estratégia? Quero ver como a nossa audiência lê esse cenário. Se essa análise te ajudou a entender o que a TV aberta não conta, esmaga esse like agora. Compartilha esse vídeo no grupo da família, no grupo do trabalho. O Brasil precisa saber que o castelo de cartas está desmoronando. Esse é o Escalada Patriota News. A gente volta a qualquer momento com mais urgentes. Fiquem com Deus e até a próxima.